Hello, guys, and welcome to Lesson 2. A gente está aqui na explicação de gramática da lição 2, que está ligada ao diálogo da lição 2 do nosso material disponibilizado na plataforma Hotmart. Então, se vocês estão aqui no YouTube, vocês estão vendo apenas a explicação da gramática. Lá no Hotmart, a gente tem todo o material com aulas, com diálogos, com exercícios de prática oral e auditiva e escrita, e várias outras cositas para vocês desenvolverem o seu inglês. Aqui, como eu já disse, a gente está praticando a gramática. Então, sejam bem-vindos. A gente hoje vai conversar sobre plural personal pronouns. O que é isso? Os pronomes pessoais plurais, né? Mas a gente está falando aqui dos pronomes pessoais subjetivos, hein? Aqueles que são eu, tu, ele. Vocês lembram disso, né? Eu vou diminuir só aqui a minha tela para a gente poder ter uma visão melhor da expressão de gramática, tá? Então, na lição anterior, pessoal, a gente aprendeu as formas singulares. Então, quando a gente está falando de pronomes pessoais subjetivos e objetivos, esses pronomes têm formas singulares e formas plurais. Então, por exemplo, a forma singular é eu. A forma plural de eu é nós, porque é alguém mais eu. A forma singular é você. A forma plural de você é vocês ou vós, né? E a forma singular é ele ou ela. A forma plural é eles, elas, não é assim? Então, a cada forma singular corresponde uma forma plural. Em inglês é a mesma coisa. Então, a gente já lembra como é que eu digo eu em inglês. Como é? I. Como é que eu digo você em inglês? You. Como é que eu digo ele, o homem? He. Como é que eu digo ela, a mulher? She. Como é que eu digo ele ou ela para objetos, animais, bebês, que a gente não conhece o sexo? It. Não é assim? Pronto. Então, a forma plural de I vai ser we, porque eu estou me incluindo com outra pessoa. A forma plural de you vai ser you também, como a gente já explicou. E a forma plural de he, she e it é they. Tá vendo? Entenderam isso? Então vamos aqui para o exemplo para falar de you, porque muitos estudantes brasileiros confundem a forma singular de you com a forma plural de you, né? A gente já falou na primeira lição sobre isso, mas é necessário relembrar que a palavra you é singular e recebe o verbo to be com a forma plural. No singular, you are, você é. No plural, ela vai ser idêntica. You are, vocês são. Tá vendo? Aí você vai dar tilt na cabeça. Ah, teacher, como é que you are pode ser você é, vocês são? A língua é assim. A gente fez uma explicação sobre isso na lição 1, então vocês vejam as nossas vidas aí. Bom, eu fiz aqui alguns exemplos com o you para vocês verem a diferença entre o singular e o plural. Primeiro, you are a student. Você é um ou uma estudante, aluno ou aluna, né? You are a student. Aqui eu posso saber que a frase está no singular, porque como a gente já explicou também na lição 1, eu tenho um artigo indefinido, a student. Um ou uma. Você é um ou uma. Se você é um ou uma, você é singular, né? Agora a gente fala you are students. Você vê aí que no plural a gente não tem o artigo indefinido, a. Então eu não digo um ou uma, eu já vou direto para students. Bom, nesse sentido aí vocês podem ver que a diferença entre o singular e o plural não é feita nem com you nem com are. A forma singular ou plural é percebida com o substantivo. Então a gente tem o substantivo singular, student, aluno, aluna, e o substantivo plural, students, alunos, alunas. Estudantes, estudantes. Ok? Vamos para outro. You are my cousin John. You are my cousin John. Então, você é meu primo John. Agora a gente vai para o plural. You are my cousins John and Mary. Aqui a gente tem duas formas de conhecer a diferença entre o singular e o plural, né? Primeiro eu digo, you are my cousin John. Eu tenho a palavra cousin, primo, e o nome John. Então, eu estou falando de uma pessoa só. Agora, quando eu digo, you are my cousins, né? Então, o substantivo foi para o plural. Deixou de ser cousin, primo, para cousins, primos. E aí eu digo o nome, John and Mary. You are my cousins, John and Mary. Tá vendo? Vocês são os meus primos, John e Mary. Então, é pelo substantivo que eu vou saber, e também pelo artigo ali na primeira frase, né? Que eu vou saber se uma frase está no singular ou no plural.
também pelo contexto, né? Se eu estou falando com vocês e se eu estou falando com você. Eu entendo isso pelo contexto. Tranquilo, pessoal? Ok? So let's proceed. Here we go. Olha só. Nas frases acima, nós podemos reconhecer o plural por causa dos substantivos student, students, cousin, cousins, certo? Nos contextos em que não seja possível reconhecer o plural, ou que se queira deixar claro o plural, podemos usar palavras para complementar a oração, como no exemplo da lição. Que vocês que não viram a lição, não se preocupem, porque eu vou explicar aqui, tá bom? Mas se vocês quiserem ver todo o material, se lembre que ele está disponível na plataforma Hotmart. Você vai lá, adquire nosso material e ajuda seu professor aqui. E se ajuda também, porque você vai estudar inglês de verdade, falar inglês fluente de forma básica, né? Porque se trata aqui do English for Brazucas, volume 1. Então, a gente está falando de inglês fluente, mas básico. Beleza? Não tem milagres, tem estudo. Milagres só existem no mundo espiritual, que se transforma em mundo material, mas no sentido de estudar, não tem milagre, você tem que estudar. Então, vamos lá. You two need to answer some questions. Vocês dois precisam responder a algumas perguntas. Bom, aqui eu tenho uma palavra you, né? Se no contexto da lição lá, a gente não soubesse que o recepcionista do hotel está falando com duas pessoas, a gente poderia pensar, uai, ele está falando com uma pessoa ou está falando com duas? Está falando com Jennifer ou está falando com Jennifer e Mary? Bom, para não deixar dúvidas, o recepcionista diz, you two, vocês duas ou vocês dois, you two need to answer some questions, né? Ele poderia trocar essa palavra you two por outra palavra. Both of you. Ou então, the two of you. Ó, the two of you. Vocês dois, vocês duas. Both of you. Vocês dois, vocês duas. Beleza? Assim, ou então ele poderia dizer you guys. Vocês, quer dizer, vocês caras, vocês pessoas. Beleza? You guys need to answer some questions. Bom, assim vemos a seguinte combinação dos pronomes pessoais com o verbo to be. A gente já falou que esse verbo to be é muito importante, por isso que os professores sempre voltam a falar dele, né? Porque o verbo to be é a base para vários outros tempos verbais, pessoal. Então é necessário que a gente memorize. Então eu tenho I am, you are, he, she, it, is, we, you no plural e they are. Vocês vejam de novo que a forma para you é a mesma. E a forma do verbo to be para you é a mesma, tanto no plural quanto no singular. No caso do you, o que vai diferenciar são os substantivos ou talvez um artigo indefinido com o substantivo. Tá tranquilo isso aí? Entenderam? Beleza. Vocês memorizaram aí a questão das formas singulares e das formas plurais. As formas plurais correspondem às formas singulares e vice-versa. Não é assim? Beleza, vamos praticar então um pouquinho? Vamos, let's go, teacher, please. Okay, just a moment. Oh, very nice. Olha lá. Traduza para o inglês. Isso aqui a gente viu, todas as palavras estão presentes nas lições 1 e na lição 2, nos diálogos, né? Nas lições 1 e 2, nos diálogos dessas lições. Então, se vocês não estão acompanhando com o diálogo das lições, não se preocupem, porque eu vou ajudar aqui. Eu vou pedir agora que vocês pausem esses vídeos, este vídeo aqui, na verdade, respondam aí no seu caderninho a essa questão, né, de tradução para o inglês, e aí vocês despausam e voltam para mim, porque eu já vou aqui direto dar a resposta. Então, eu vou contar até 3. 1, 2, 3, pause. Bom, agora que vocês voltaram, pessoal, vamos lá. Vocês são meus amigos. Como é que eu digo isso em inglês? You are my friends. Até o my, eu não saberia dizer se era você ou vocês. Quando eu falei friends com S, eu sei que é vocês. É isso? Ele é professor de inglês. Bom, he is an English teacher. Bom, a gente já conversou que quando a gente está falando de ocupação, é preciso colocar o artigo indefinido em inglês. Então, a frase em inglês vai ficar, ele é um professor, né? So, he is an English teacher. Aí você vai me perguntar, but teacher, por que você usou an English teacher e não a English teacher? Bom, essa explicação está na gramática da lição 1.
Se você não lembra, volta lá e estuda, porque estudo e aprendizado é feito a partir de estudo. E fui redundante, mas falei o que eu queria. Bom, eu sou americano. Como é que eu digo isso? I am American. Nesse caso aí, a palavra American em inglês vai estar com a letra A maiúscula. Por quê? Porque quando a gente fala de nacionalidades, a gente vai colocar sempre a primeira letra de uma nacionalidade em maiúsculo. Então, Brazilian, por exemplo, I am Brazilian. A palavra brasileiro vai estar com B maiúsculo. Eles são legais. A gente já sabe que eles em inglês é they. E o plural da forma to be é are. Legais, cool. They are cool. Beleza? Você fica aqui por uma semana. Isso também está na nossa lição. Então vamos lá. Você, you. Fica, stay. Aqui, here. Por, for. Uma, one or a semana, week. Tá vendo? É igualzinho ao português nessa frase. Você fica aqui por uma semana. You stay here for a week. Or you stay here for 1 week. Tá vendo? You stay here for a week. You stay here for 1 week. Ele é marido dela. He is her husband. Porque nessa frase aqui a gente poderia dizer ele é seu marido, seu dela, né? Então, se você não lembra desse negócio de your, her, his, blá, blá, volta lá na gramática da lição 1, tá tudo escritinho. Ele é marido dela. He is her husband. Beleza? Nós precisamos comer. We need to eat. We need to eat. We need to eat. Certo? Beleza. Se lembra que esse eat não é wet. Diferente, hein? Você está empolgada para conhecer a cidade. Isso aqui é da nossa lição 1, né? So, you are excited to know the city. Ó, igual ao português. You are excited to know the city. Mesma estrutura, como a gente explicou lá na primeira lição de gramática. You are excited to know the city. You are excited to know the city. I am excited to know the city. Ok? Beleza, pessoal? Então, se vocês aí não conseguiram entender todas as palavras, vai lá no Hotmart. Gostou do Hotmart? Aí me falaram assim, professor, quando eu falo ali Hotmart, eu não consegui entender Hotmart. Então, Hotmart, né? Mas eu estou falando assim com sotaque, Hotmart. Eu estava conversando com os alunos meus sobre essa plataforma e aí eu falei Hotmart. E eles, o quê? Beleza? Então é isso, pessoal. A gente vai ficar aqui. Daqui a pouco eu volto com a segunda parte da explicação de gramática. Um grande abraço. Se vocês gostaram dessa aula, curta aí o nosso vídeo, siga a nossa página, tanto aqui no YouTube como no Instagram. E se vocês quiserem desenvolver mais o seu inglês, vocês podem adquirir o nosso material lá na plataforma Hotmart, no English for Brazucas. English for Brazucas. Ok? Thank you ever so much for your time. I see you later then. Bye bye now.